Olá, nono ano! Nas últimas aulas, nós estudamos um pouco mais sobre o átomo e os modelos atômicos. Vimos que o átomo é a menor partícula que constitui a matéria, então tudo aquilo que existe à nossa volta é formado por átomos. Percebemos também que diversos cientistas já estudaram sobre isso e criaram alguns modelos para representar a estrutura do átomo. Esses cientistas são esses aí que estão aí no slide, né, que vocês já estudaram: Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. Mas eu pergunto para vocês, quantos átomos existem? São muitos, milhares, e o conjunto de átomos é denominado elemento químico. Elemento químico é o tema da nossa aula de hoje. Vamos lá? Elemento químico nada mais é do que o conjunto de átomos que possuem as mesmas características. Como assim? Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho aqui um lápis de escrever. Dentro desse lápis de escrever, essa parte que a gente usa para escrever, é chamado de grafite. O grafite ele é composto por átomos de carbono, ou seja, átomos que possuem as mesmas características. Se eu pegar um pedaço de papel como esse e fizer um pontinho aqui nesse pedaço de papel, então vocês vão ver o pontinho que eu fiz. Neste pequeno pontinho minúsculo que eu fiz, tem bilhões e bilhões de átomos ali. Átomos de carbono, né? Então são átomos com as mesmas características e as mesmas propriedades. E esse é o significado de elemento químico. O carbono é um exemplo de elemento químico. Bom, esse exemplo aí que eu te dei do carbono é apenas um dos elementos químicos que existem. Existem outros tipos de elementos químicos variados, são diversos, e eles estão registrados na tabela periódica. Então, pega o seu livro lá na página 35 para você acompanhar a tabela periódica comigo. Ó, lá na página 35 do seu livro você tem a tabela periódica. Observem que na tabela periódica os elementos químicos eles estão dispostos e cada um deles tem um símbolo. Então, eu quero que você verifique lá. O hidrogênio, por exemplo, o símbolo dele é a letra H, o oxigênio, a letra O, o nitrogênio, a letra N, o cobalto são duas letras, o C e o O, e assim por diante. Cada elemento químico ele vai ter o seu símbolo. Observem também que alguns elementos químicos, como o mercúrio, o fósforo, o estrôncio, o potássio, o ouro, eles têm os símbolos um pouquinho diferente do nome deles. Isso porque os nomes, originalmente, são em latim. Então, por isso que, às vezes, o símbolo é um pouquinho diferente do nome que está aqui, tá? Porque, no caso, o nome, então, original é do latim. Eu quero que você preste atenção a uma regrinha de nomenclatura, né? Uma regrinha para o símbolo. Então, por exemplo, os símbolos que têm duas letras, como no caso do cobre, o símbolo é o Cu, no caso do mercúrio é o Hg, percebam que sempre a primeira letra vai ser maiúscula e a segunda letra ela vai ser minúscula, tá? Então, no caso aqui do cobre, ó, o C maiúsculo e o U minúsculo. Do estrôncio, o S maiúsculo, o R minúsculo. E quando for uma letra só, como o caso do enxofre, a letra S, então ela sempre vai ser maiúscula. Então lembre-se, quando é uma letra só, sempre maiúscula, e quando são duas letras, a primeira sempre será maiúscula e a segunda minúscula. Bom, eu não sei se você já percebeu, mas a tabela periódica ela é muito bem organizada, né? Eu acho que você já analisou isso. E como é que ela é toda organizada assim? Ela é organizada de forma crescente. Observem que em cima dos símbolos nós temos um número. Ó, em cima do hidrogênio nós temos o número 1, em cima do hélio nós temos o número 2, do lítio 3, do berílio 4, do boro 5. E o que representa esse número? Esse número representa a quantidade de prótons que existe ali dentro desse átomo, né, desse determinado elemento químico. Os prótons, se você lembra que a gente viu na última aula, são essas estruturas que ficam aqui dentro do núcleo de carga positiva, tá? E o número de prótons, então, a gente vai se referir ao número atômico do átomo. Olha só, aqui eu coloquei na legenda para vocês. Então, sempre esse númerozinho que tem em cima aqui, a gente chama ele de número atômico. E esse número atômico é igual à quantidade de prótons que tem dentro do átomo. O número atômico, a gente representa ele pela letra Z maiúscula, tá? Então, se eu te pedir, qual é o número atômico do oxigênio? Como é que você vai saber? Você vai olhar o númerozinho que está lá em cima, ó. O número atômico do oxigênio é 8. E se eu te pedir o número de prótons do oxigênio, você vai dizer 8 também, porque é igual, é a mesma coisa, o número atômico é o mesmo que o número de prótons. Se eu te pedir qual é o número atômico do ferro, você vai olhar lá no ferro, ó, aqui está o ferro, número atômico 26, quantidade de prótons
também vai ser 26, tá? Número atômico do cloro, vamos olhar lá, 17. Então, isso quer dizer que a quantidade de prótons também vai ser 17. Cada um dos elementos químicos ele vai ter a sua massa atômica. O que é essa massa atômica? É como se fosse o peso, tá? Nono ano. Então, essa massa ela é medida pela quantidade de prótons e nêutrons que tem dentro aqui do núcleo, tá? Então, é feita essa soma ali e a massa desse átomo vai ser, então, a soma do que tem dentro desse núcleo. E cada átomo tem o seu. A massa ela vai estar sempre representada aqui embaixo, ó. Então, vocês podem olhar embaixo ali de cada elemento químico vai ter o número da massa. Por exemplo, a massa do oxigênio, olhem lá no livro de vocês, ela vai ser 16, né? Esse é o número de massa. A massa do nitrogênio, se vocês olharem lá, ó, o númerozinho embaixo, lá na tabela periódica de vocês, vai ser 14, tá? Então, sempre embaixo é que vocês vão acharem a identificação, né, o resultado da massa atômica de cada um dos elementos químicos. Você também precisa saber que todo elemento químico tem também uma quantidade de nêutrons, né? Que são aquelas partículas de carga neutra que ficam aqui no núcleo, ó, que está no desenho em amarelo aqui. Como é que a gente descobre a quantidade de nêutrons de um elemento químico? Se eu te falei que a massa é a soma dos prótons com os nêutrons, ó, a massa é a soma dos prótons com os nêutrons. Como é que eu vou descobrir quantos nêutrons tem ali? É só eu pegar o valor da massa, né? A massa, eu esqueci de dizer para você, a massa atômica ela é representada pela letra A, tá? Então, eu pego o valor da massa e subtraio pelo número atômico, pela quantidade de prótons. Então, como assim? Vamos fazer um exemplo. O número de massa atômica do oxigênio, que vocês estão vendo ali, é 16, certo? Então, o total, a soma dos prótons com os nêutrons no oxigênio, vai dar 16, que é a massa atômica do oxigênio. Para mim descobrir quantos nêutrons tem ali dentro, eu tenho que pegar esse resultado final de 16 e diminuir pela quantidade de prótons. Quantos prótons tem um oxigênio? Quantas partículas de carga positiva? Para mim saber, ó, prótons é igual ao número atômico. O número atômico do oxigênio é 8. Então, eu pego o 16 da massa menos 8. 16 menos 8 vai dar 8. Então, aí eu chego à conclusão de quantos nêutrons tem no meu átomo. 16 menos 8, 8. Então, eu tenho 8, né, nêutrons dentro do meu átomo. O número de prótons é 8 também. O número de massa, então, é 16. E aí, como é que eu descubro o número de elétrons? Um átomo, quando ele é neutro, ele tem a mesma quantidade de carga positiva e negativa. Então, a quantidade de elétrons vai ser igual à dos prótons. Então, a quantidade, né, de elétrons do oxigênio vai ser 8 também. Então, vamos lá. Quantidade de prótons, que é carga positiva e número atômico, 8. Quantidade de elétrons é igual, porque tem a mesma quantidade de carga negativa e positiva, então é 8 também. Os nêutrons, a gente pega o número da massa, que é 16, e diminui pelo número atômico, que é 8. Então, vai dar 8 nêutrons. E a massa, 16. Bom, espero que você tenha conseguido compreender um pouco sobre esse assunto. Mas eu sei que é praticando que você realmente vai entender. Então, vamos para a atividade. Essa vai ser uma das atividades que você vai ter que realizar. Olha só, elabore essa tabela no seu caderno ou, se não, numa folha de ofício. Então, coloque lá os nomes dos elementos químicos, que eu coloquei aqui para você, e aí você vai ter que preencher essa tabela com o símbolo do elemento. Então, você vai olhar lá na tabela periódica o símbolo de cada um dos elementos, o número atômico, o número de prótons, o número de elétrons, o número de massa, o número de nêutrons e aplicações. Eu vou te dar um exemplo, que eu já deixei um prontinho aqui para você. O exemplo do cloro. Então, aqui eu já te dou o nome do elemento químico. O símbolo do cloro, vamos olhar lá na tabela periódica, então, é o Cl. Lembrando que a primeira letra é maiúscula e a segunda minúscula. O número atômico é sempre aquele númerozinho que aparece em cima da tabela periódica, né? Então, número atômico é igual ao número de prótons. Então, vai ser 17 também o número de prótons. Número atômico 17, número de prótons 17. O número de elétrons, como eu te falei, carga negativa tem que ser igual a carga positiva. Então, o número de elétrons vai ser o mesmo, também vai ser 17. O número de massa é aquele númerozinho que aparece embaixo no nome. Então, vamos olhar lá, ó. 35,5 é o número de massa do cloro, tá? E o número de nêutrons, lembra que eu te falei? Você tem que pegar o número da massa e fazer menos o número atômico ou o número de prótons, tanto faz.
35,5 menos 17 vai dar 18,5 e esse é o número de nêutrons, então, encontrado no átomo de cloro. As aplicações você vai pesquisar na internet, aonde que é utilizado esse elemento químico. No caso do cloro, ele é usado no tratamento da água, né, lá para fazer o tratamento da água, para matar os micro-organismos, e ele é usado também na limpeza. Acho que na sua casa aí você já deve ter visto algum litro com alguma embalagem escrito cloro, tá? Então, o mesmo você vai fazer com os outros elementos químicos que nós temos aqui: alumínio, chumbo, cobre e os outros todos que a professora colocou na tabela. Por favor, se tiver dúvida, me procure. Sei que o assunto é um pouquinho complicado, mas é praticando que você vai aprender, certo? Espero que tenham gostado do assunto de hoje. Até mais. Tchau, tchau.